Oi, boa noite, eu sou Samantha e no trabalho de hoje eu vou abordar os seguintes temas: a epidemiologia da doença DPOC, o treinamento específico da musculatura respiratória e as bases do treinamento muscular respiratório. Aqui eu vou falar um pouco da epidemiologia da DPOC. As doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, elas representam atualmente a principal carga de doenças em países de baixa e média renda. Uma grande proporção deve-se a doenças respiratórias crônicas, que destacam-se asma na infância e DPOC em adultos. O livro também aborda o cenário enfrentado pelo Brasil, que ele pode ser amenizado se as políticas públicas de saúde atingirem as suas metas, tais como diminuição de desigualdades, redução do tabagismo e disponibilidade de serviços de saúde. Falando agora um pouco sobre a prevalência e a mortalidade. A pesquisa mais recente da DPOC abrange diversas regiões do mundo, com metodologia praticamente idênticas nos diversos locais e o controle da qualidade. Outras definições para a DPOC, elas foram utilizadas na literatura, como presença de sintomas, diagnóstico médico autorreferido. Mas sabe-se que o diagnóstico médico pode ser um bom substituto da estimativa de algumas doenças como a diabetes. Mas a DPOC ela é subestimada quando for utilizado o diagnóstico médico ou autorrelato, porque a presença isolada do sintoma, como a tosse crônica, a dispneia, sem a realização da espirometria, não condiz com o atual consenso do Gold, que ele preconiza o diagnóstico baseado na espirometria. E também alguns itens considerados na avaliação, como a presença de sintomas, severidade da obstrução e comorbidades. E dentro destes itens são classificados em 4 categorias: A, B, C e D. Falando um pouco rápido sobre a comorbidade, diversos estudos eles mostram que a DPOC está frequentemente acompanhada de doenças cardiovasculares, câncer de pulmão e osteoporose. Também traz algumas fraquezas musculares e depressão. Agora, sobre os fatores genéticos, o fator de risco genético que foi mais falado sobre a DPOC é a deficiência da alfa-1, que é importante inibidor das proteases, causando enfisema. Agora o livro vai trazer alguns fatores de risco, e o primeiro deles é o fator genético. E o melhor documentado é sobre a deficiência do alfa-1, que é o inibidor das proteases, que causa enfisema. Outro fator de risco é o sexo, que por muito tempo a DPOC ela foi uma doença que é associada ao sexo masculino, mas a maioria dos estudos que mostram um maior risco exibem a redução deste risco e fica semelhante ao sexo feminino. Ele traz também um pouco da idade, onde diz que a redução fisiológica da função pulmonar com o decorrer da idade ela está associada ao maior tempo de exposição aos fatores de riscos ambientais. Ele comenta também sobre o fumo, que é o fator de risco inquestionável e mais importante, porque o tabagismo causa DPOC em uma proporção maior em fumantes do que se acreditava, que apenas 15 a 20% desenvolvia a doença, e hoje sabe-se que é mais de 50%. Outro fator de risco que ele traz na literatura é sobre as infecções na infância, onde a agressão aos pulmões ainda em desenvolvimento pelo agente pode causar dano permanente ao órgão, predispondo à instalação da DPOC na vida adulta. Ele comenta também sobre o tópico de nutrição,
onde diz que a má nutrição e a perda de peso podem reduzir a força muscular, tanto redução de massa muscular como por diminuição de força de fibras musculares. Sobre o tema de treinamento específico da musculatura respiratória, ele traz para a gente 3 técnicas utilizadas, que é a primeira técnica, hiperpneia voluntária, onde o indivíduo deve hiperventilar por 15 a 25 minutos, utilizando equipamento para monitorar os gases sanguíneos arteriais, porque vai haver uma queda de pressão arterial para monitorar os gases sanguíneos. Ela não é uma técnica viável para grande número de pacientes, porque ela tem um alto custo, e o efeito do treinamento foi identificado entre 4 a 6 semanas. O segundo é sobre o treinamento resistido inspiratório, carga alinear. Esse treinamento é realizado com resistência a fluxo. O indivíduo deve inspirar por meio de um orifício cujo diâmetro é pré-determinado, o que impõe um aumento de esforço inspiratório. E a expiração deve ser de forma fisiológica. Sendo assim, quanto menor o fluxo gerado, menor é a força necessária. E a técnica ela tem duração de 30 minutos e uma frequência de 5 vezes por semana ou diariamente. Sobre a terceira, é o treinamento resistivo inspiratório, que é a carga linear. É uma estratégia mais usada para treinar músculos inspiratórios, devido ao fator de ser realizada com carga linear, que ela se mantém constante, independente do fluxo gerado pelo paciente. É de baixo custo e o indivíduo deve inspirar através do bocal com utilização de clipe nasal e gerar uma pressão subatmosférica capaz de abrir a válvula. E para o ganho de força, o treinamento ele deve ser utilizado entre 3 a 7 vezes por semana e em tempo de 10 a 30 minutos. O mesmo tema ele traz os efeitos do muscular respiratório, que diversos estudos foram realizados nos últimos anos com o objetivo de avaliar a eficácia do treinamento, mas são estudos controversos, pois os efeitos dele é aumento de força, diminuição de dispneia, aumento de proporção de fibras tipo 1. E quando ele é associado ao treinamento geral, eles observaram que houve uma melhora da endurance em indivíduos saudáveis. E ele também traz como TMR como auxiliar no desmame, que a dependência da ventilação mecânica prolongada após a resolução da fase aguda de uma doença é um problema importante, que eles encontram nos pacientes internados na UTI. A fraqueza muscular respiratória está frequentemente relacionada ao insucesso no desmame. Essa disfunção pode estar relacionada à atrofia pelo desuso e distúrbios metabólicos e desnutrição. Sobre o último tema da bases de treinamento muscular, já na introdução ele aborda que um dos grandes desafios da atuação fisioterapêutica na abordagem das disfunções do sistema respiratório é a recuperação da função comprometida, e são diferentes situações patológicas que podem acarretar a disfunção. E entre elas, os fatores responsáveis por induzir a disfunção é a redução de força muscular, o aumento no trabalho respiratório e a diminuição na eficiência, onde esses 3 fatores podem acarretar a fadiga ou fraqueza muscular. São inespecíficos e os principais são a dispneia e a intolerância ao exercício. Nos sinais, eles destacam-se a taquipneia, a tiragem dos músculos intercostais e acessórios da inspiração. Eles podem também produzir alteração no padrão ventilatório tóraco-abdominal dos movimentos da caixa torácica e do abdômen. Na inspiração paradoxal, observa-se que a diminuição do diâmetro lateral do tórax inferior. É um fenômeno conhecido como sinal de Hoover.
observados em pacientes portadores de hiperinsuflação. Sobre os aspectos metabólicos e nutricionais, a nutrição adequada desempenha papel fundamental na manutenção da saúde e na recuperação das enfermidades. E a desnutrição ela pode ser causada pela ingestão insuficiente ou inadequada dos nutrientes. Falando um pouco sobre a avaliação específica, no sistema respiratório a medida da força é estimada por meio do uso da pressão e o encurtamento muscular. Então, a caracterização quantitativa dos músculos respiratórios é realizada por meio de pressão, volume e deslocamento. Sobre as recomendações, ele recomenda a utilização de um clipe nasal para mensuração das pressões, para evitar o escape de ar pelo nariz, no caso de paciente com respiração espontânea. E sobre os fatores determinantes, para a obtenção das pressões respiratórias máximas ausentes de vazamentos, a compressão de manobras respiratórias pelo paciente e a colaboração, pois a pressão gerada depende não só da força, mas também do volume.